E outro, na verdade, né, complementando além de Fabiano Heller e Marcão, um outro cara que não foi campeão do mundo, mas foi campeão da Libertadores, foi técnico do Palmeiras, é o nosso querido, pra mim, um dos maiores técnicos da história da humanidade, Celso Roth. Celso Roth, esse cara é um mito. A gente vai começar agora nos mitos do futebol como treinador. Como treinador, o Palmeiras também, você acha... Juarez Roth, um abraço. Vocês acham que é só dentro de campo? Mas não, o Palmeiras também conseguiu proezas de ter Celso Roth, que perdeu os últimos 10 jogos no Brasileiro de 2001, o Palmeiras estava praticamente classificado entre os 8 primeiros. Acabou E acabou classificando. Teve também um outro que realmente eu gosto muito, que é o Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um gênio que conseguiu a proeza de perder a final da Sul-Americana, da Mercosul mais ganha da história da humanidade. Perdeu do Palmeiras, perdeu pro Ele lado. ficou só assistindo, o Palmeiras tomou uma virada de 4-3. Também que nesse jogo também, eu acho que o mais impressionante foi o Palmeiras com Tuta, Juninho, Flávio e Claudeci conseguiu fazer. A gente falou aqui vários caras aqui, vários mitos, né? Tuta que jogou no Juventus no passado, Tuta que tem a famosa frase ali que ele conseguiu destruir a máfia italiana no jogo. Então, tudo é um caso à parte, né, mano? E realmente, assim, o Palmeiras, o que eu acho muito importante desse jogo, na verdade, foi esse time conseguir meter 3-0 no time do Vasco, que tinha simplesmente Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Romário e Romário. Isso que eu acho. Exatamente, Isso que é o mais impressionante, mas porque o Marco Aurélio era fraquíssimo. Além disso, acho que outro que também, pra mim, talvez seja um dos piores, que é Zago, né? Como jogador foi brilhante, mas como treinador era ridículo, saiu na mão com o Robert, jogador do Palmeiras na época. Outro mito que fez 3 gols contra o Santos na vida. Mas saiu na mão, o cara foi mandado embora porque saiu na mão com o jogador. E além disso também, assim, recentemente a gente tem, né? Gilson Kleina, famoso pastel de pizza, queijo com mussarela. Gilson Kleina era fraquíssimo, né? O famoso Barney... Fred Flintstone, né? O cara era fraquíssimo e além disso também Dorival Júnior, né? O cara conseguiu... E os mitos como Paulo Bonamigo? Não, Paulo Bonamigo foi invenção, né? Palmeiras Parraga, né? Palmeiras teve uma época que era assim... Marcelo Xavier, é isso? O cara que veio em 2006? Eu não lembro. Na verdade, o Palmeiras teve uma época que era assim, quando saía um treinador como o Leão, um treinador que era... O Palmeiras deixava o interino e achava que ia resolver. Então, o Paulo Bonamigo... Foi uma invenção, né? O amigo contratou ele. Contratou, mas ele, né, assim, foi uma invenção. Como cantou no Carlos Zago. Assim como o Parraga, que era o eterno... O Parraga, ele pegou a saída do Muricy, foi isso? Eu acho que foi. Não, ele pegou a saída do Zago. Ele pegou a saída do Zago, jogou um pouco do Brasileirão, não foi tão mal, verdade é essa. Verdade. E aí entrou o Filipão no lugar dele, e ainda bem. Então, Filipão, tamo junto sempre, viu, cara? Eterno fã de seu. Não importa 7x1, a gente deixa isso bem claro. 7x1, não importa, é Felipão. Cara de passe falando. Mas voltando à história dos mitos, né? O Palmeiras teve, como treinador, alguns assim que foram muito abaixo da crítica. O Dorival, o último ano, o cara dava a chance pro Wesley, que era o cara mais vagabundo da história do Palmeiras, foi o Wesley, independentemente de técnica e tal, mas assim, se fizer na estreia da Arena, a reestreia do Parque Antártico do Palmeiras, Parque Antártica, você via claramente que ele estava querendo dividir bola nenhuma. Era assim, de você ficar desmotivado, você ver um time ridículo, com o Felipe Menezes, o Oso Goiano, caras desse nível, e o cara não queria dividir uma bola, velho. O Palmeiras pra cair, o cara não queria dividir uma bola, que tava jogando com o São Paulo. Tá aí, ó, parabéns, vai ficando lá, vai fora da Libertadores, seu trouxa. E eu acho que assim, eu acho que talvez o outro cara, como a gente falou de Alexandre Embaixador, que é um cara icônico, acho que é outro cara que merece um destaque. Que merece destaque pra mim, que assim, porque na verdade, normalmente os mídias ele fica um pouco jogando, mas esse não. Esse foi um cara que se continuou por vários anos, jogou mais de 200 jogos no Palmeiras. Cara, que tem mais jogos que Edmundo. Mais jogos que Edmundo, mais jogos que várias pessoas, por exemplo, todos os treinadores que chegavam, colocavam ele titular. Porque ele era o cara mais, com certeza, o cara mais gente boa da história do Palmeiras. Ele devia levar carne pro churrasco. Com certeza. Fazer o pagode, era o cara mais gente boa da história do Palmeiras. Ele trazia água pra galera. Trazia água pra galera, Marcinho, gente boa. Esse é o mito, né? Esse é o mito. Esse é o Marcelo. Cara, esse, a gente tava falando do Marcinho, mas o grão-mestre é Márcio Araújo. Ou conhecido como Marcinho, gente boa. Que
ele veio como destaque do Galo, batia pênalti no Galo. Batia pênalti no Galo. E veio e tá aí, né? Caiu, foi campeão. O Mano foi campeão quando ele foi pro banco. Ele veio pro banco e ele falou, realmente, o Palmeiras tá melhor sem eu. E depois ele voltou. Ele voltou. Ele chegou de 2010 a 2013, tem mais de 200 jogos. Realmente nunca... E pegou Muricy, Zago, Felipão, Kleina e continua titular. E você olhar, ele chegou a ser capitão do Palmeiras. Não gosto de ser capitão. Na Série B. Não, ele realmente, assim, é um caso... É que o cara deve ser, com certeza... E até foi tão icônico que hoje em dia até gerou um adjetivo, que é gente boa. Então, assim, quando qualquer jogador do Palmeiras que fica no time e ninguém entende a razão, titular, virou gente boa, né? Então virou o Renato gente boa. Exato. Felipe Menezes. Renato GB. Todo mundo de tão importante que foi o Márcio Araújo, né? Exato, o cara foi um ícone no nível mito do futebol. Exatamente. E agora, esse ano, infelizmente, para esse quadro, né, o Palmeiras está com um time que o elenco é interessante. Realmente, assim, nós não temos, talvez, um mito do futebol. Se bem que eu acho que o maior candidato desse também é o Michael Leite, né? O Leite, ele tá aí com o mito do futebol. O Michael Leite é o único cara que consegue correr mais que a bola. Exatamente. O Michael Leite, o grande problema dele é que ele é um jogador de futebol que não tem cérebro, né? Ele não consegue pensar, na verdade. Coitado do Michael Leite, mano. Ele não consegue correr e pensar. E foi ídolo do México, mano. Ele foi ídolo no México, no Atlas, velho. O cara era mito lá, velho. O cara dava uma 10 pra ele no Atlas, mano. Apesar que o Atlas também, né? O Atlas é o time que, quando veio Renato Cajá, não. Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Quando ele veio pro Atlas, seria pro Botafogo, né? Que era o Pelé. Pelé Blanco, Lúcio Flávio. Até aí, né? E Lúcio Flávio e Cajá são jogadores genéricos, né? Iguais. Esses caras, com certeza, se tivessem jogado no Palmeiras, seriam mitos do futebol. Eles entrariam nessa lista, né? O Palmeiras realmente conseguiu, por exemplo, até voltando na questão dos meias, né? Nós tivemos o famoso Igor, que era um jogador Ivo, né? Ivo, que sabia. Que era um jogador... Fugiu do exército. Que é um jogador parecido com o Preá, que também se profissionalizou tarde. O Palmeiras às vezes gosta dessa história, o cara se profissionalizou tarde. É um cara fraquíssimo, não conseguia acertar um passe, né? Invenção do nosso Antônio Carlos Zago. Exatamente. Trouxe ele lá do Sul, do Juventude, onde ele treinava. Vários caras meias, nem tem umas posições meias ali. A gente tinha... Felipe Menezes é um destaque, o Ozio Goiano. Ele era um desses caras que realmente mereciam um destaque. Merecia, o cara que... Realmente... O cara que dormia em campo com uma maior... O cara nunca era o famoso leão de treino, né? Porque ele... Ele tinha gol meio de campo no treino. Jogo treino, o cara era rei. Agora chegava no jogo mesmo, o cara jogava... Sumia, perdia umas bolas. Perdia tudo. E, bom... Ele fez um jogo bom no Palmeiras contra o Cruzeiro lá, ano passado. O Palmeiras empatou. Deixa eu lembrar do Ferola. Grande Ferola, abraço Ferola. Dá esse gol pro Menezes. Ferola é um amigo nosso que quando saiu o gol do Mochi, que abriu o placar naquele jogo, ele simplesmente nos ligou loucamente por causa que o Menezes entrou na partida e mudou o jogo realmente. Fez uma partida boa daquela vez. Sim. O único jogo bom do Menezes. E ele ficou maluco, porque o Menezes jogar bem é uma coisa muito improvável, né? Até o Ferola talvez tenha que no próximo vídeo, porque ele é um cara que a gente, quando ele fala as coisas do Palmeiras, a gente nunca leva a sério. Mas depois as coisas se comprovam. Exatamente. Ele foi o primeiro a falar de um mito que a gente vai ter que colocar aqui, que é o goleiro Bruno. O tuiteiro. O cara que o ídolo maior dele é o Michael Jordan. Michael Jordan. O cara treinava, dividia quarto com o maior goleiro de todos os tempos. Não só o maior goleiro, com o maior jogador da história do futebol. Exatamente. São Marcos de Palestra Itália. Exato. O cara que é, segundo o filme São Marcos, Santo Marcos, o cara é simplesmente o maior milagreiro que o mundo já viu, segundo de Deus Jesus Cristo. E ele, o maior ídolo, Michael Jordan. Ele pode, velho. No Twitter lá, Bruno Oliveira, goleiro. Fã de futebol americano e maior ídolo, Michael Jordan. Pô, tá de sacanagem, o cara que curte NFL, que curte... Fica tweetando. E o Ferola avisou pra gente que esse cara ia se tornar um mito do Palmeiras. A gente nunca acreditou, até que ele tomou... Vamos deixar claro que a gente marcou uma primeiro momento que a gente se encontrou pra falar de futebol. Um tempo foi depois do título da Copa do Brasil, a gente falou. Onde o Bruno fez uma excelente partida na final. E eu e o Amaral, se vocês procurarem podcast do Copeiros da Copa do Brasil, não procurem, vai.
Mas essas são uma série de caneladas que a gente deu. A gente elogiando o Luan, elogiando o Márcio Gente Boa, o Luciano, elogiando Leandro Amaro, né? Leandro Amargo, o único zagueiro Da história da humanidade, conseguiu fazer um pênalti de chaleira. Exatamente, isso aí é um mito de futebol. Um mito de futebol. Ele conseguiu fazer um pênalti de chaleira. Vocês imaginam. Contra Milionários na Sul-Americana. Na Sul-Americana, vocês olham no YouTube, tem essa cena, o jogador ele era um zagueiro tão técnico que ele não se contentava em desarmar o desastre dele. Ele tinha que fazer um pênalti de chaleira. Quer dizer, ele queria ter uma estátua no Parque Antártico. Com certeza. Ele conseguiu, né? Porque ele vai merecer. Ele realmente... Estão estudando. E o Bruno, só voltando um pouco, ele conseguiu também uma proeza. Ele tomou, com certeza, o maior frango da história do Palmeiras. Exatamente. Ele só conseguiu... Estávamos nos estádios. No Verola, que é perfil pra caramba, foi nesse jogo. Você é um dos perfis, que tem a famosa frase, eu cima pra baixo, com a plaquinha, isso é uma história à parte. Mas a gente desacreditou que esse gol saiu. O Palmeiras estava bem dominando a partida, esse gol saiu, acabou o jogo ali. Ele rebaixou o Palmeiras. Ele eliminou o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras. Naquele momento, assim, é um jogo duro para ele de se lembrar. Lógico, o time joga com 11, joga com 1, mas sim, é um erro tão grotesco que você não pode tirar a culpa do cara, entendeu? Assim como a gente falando no maior de todos os tempos, chegou a falhar muito na vida da carreira e foi no Mundial, mas ele tem crédito pra caralho. Sim. Mas o Bruno não pode fazer um negócio desse. Não, e assim, no momento que o Palmeiras estava muito melhor naquele jogo da Libertadores, o Palmeiras estava dominando. E o 0x0 classificava a gente. Exato. Na verdade levava pros pênaltis. Mas assim, era um jogo que o Palmeiras estava dominando e ele tomou um frango histórico. Assim, uma das bolas passivas, a bola estava na mão dele, ele tomou um frango ridículo. E por isso que ele se tornou, junto com talvez o Deola, né, que era um dos mistos, né? Um dos mistos também. Que começou bem uma recente promessa do Palmeiras dela. Mas depois acabou se perdendo, né? Virou até motivo de... Foi mandado embora do Palmeiras numa época, porque o Felipão achava que ele era um cara que atrapalhava o grupo. Então... Edmilson Canhão do Pantanal. Não, esse cara realmente foi um dos piores zagueiros da história do Palmeiras. Caio Júnior inventou esse cara. Amigo dele, Ele trouxe ele como uma grande... Um novo Kleber. O cara aqui, é o xerifão. Só que o cara, além de horrível como zagueiro, era baixo, era super lento. Na verdade, era péssimo. Era meio gordinho até. Meio gordinho, péssimo. Além, o grande diferencial dele é que ele batia falta. Porque ele nunca conseguiu... Não é que ele não conseguiu fazer um gol, ele não conseguiu chutar uma bola que fosse no gol. Na verdade, o máximo que ele chegou foi chutar na trave, mas assim, ele batia todas as faltas do Palmeiras, de que distância fosse, e ele sempre isolava a bola. Baiano Bombom. Tipo Baiano Bombom, só que pior, né? O Bruno faz uns gols da hora. Não, ele nunca fez gol. O Edmilson pelo Pantanal, e foi aquelas contratações nível diretoria do Palmeiras. O cara contrata 5 anos, ficou treinando, nunca mais jogou no Palmeiras. E falando pelo Palmeiras, eu queria lembrar um dos caras que tá jogando até hoje, e é Christian Mendigo. Christian Mendigo, que veio do Paraná, com o Caio Júnior, com o Marcel também, outro grande de futebol. Mas ele quer destacar ele por causa que ele jogou no Palmeiras, jogou 2 anos, jogou Libertadores e o caramba, vestiu a 10 do Palmeiras e nunca fez um gol no Palmeiras. E na verdade ele é um cara que a torcida, ele veio junto com o Marcel foi colocado como titular, mas todo mundo achava que o Christian Mendigo era o gênio. E aí a torcida pedia ele, ele nunca entrava, quando ele entrava jogava absolutamente nada. E nunca teve destaque, foi um cara assim que nem muitas oportunidades teve, mas era... E depois acabou chegando o Valdívia em 2007 e ele perdeu totalmente. Ainda bem. Mas aí o que aconteceu? Aí o mundo dá voltas, né? E ele fez o gol do título do 8 anos contra o Santos no passado. Golaço, Christian Mendigo. E a gente aqui no WhatsApp vibramos no WhatsApp com o gol do Christian Mendigo. Sim. Porque ele merecia um gol, realmente. Não, exatamente. Aquele time, na verdade, essa época, assim, o Palmeiras teve muitos caras, muitos mitos, né? Mas essa época... O Marcinho Guerreiro. 2004, 2005, 2006, 2007, talvez sejam insuperáveis. São enquanto. Ao longo de momentos como a geração Felipão, como Luan, gente boa, Marcos Pardalzinho, Adriano Michael Jackson, que eu comemorava com uma luva, né, quando fazia um gol. Sabe do mítico futebol. Só... Ele achava que ele não era Paulo Nunes, né? Paulo Nunes Negro. Exatamente, Paulo Nunes. Ele meteu 5 gols no jogo da Copa do Brasil contra um timeco qualquer aí.
5 gols, é verdade. E meteu 5 gols. O Palmeiras teve várias, né? Marcão, Luan, mito, né? Luan que Filipão, amigo do Filipão, certeza. Tá, então onde tá o Luan agora? tá emprestado, né? Mas pra onde? Pro inferno, né? Agora, Luan que é corintiano. Exatamente. Ele apareceu na feira em Araras como do Corinthians, jogando pro Palmeiras. Isso é absurdo. Absurdo. Esses caras, a verdade é que esses times, o Palmeiras teve muito. Isso mostra, na verdade, assim, a gente até fez esse quadro para mostrar como o time do Palmeiras foi maltratado, né, nesses últimos anos. Nos últimos anos. Porque esses caras, a gente brinca e tudo mais, mas esses caras foram. 90% deles foram titulares do Palmeiras, eram caras assim que jogavam jogos constantes, jogaram várias vezes. E a torcida tinha que aguentar esses caras. Esses caras eram. Fabiano, lateral esquerdo. André Cunha, lateral direito. Bruninho, lateral direito. Eduardo, que era ambidestro, jogava na direita e na esquerda. Nossa, Eduardo era ridículo. Exatamente, todos esses caras têm torcida do Palmeiras. Então, quando vem com esses papos de torcida é impaciente, a torcida do Palmeiras está há 15 anos, o nível médio dos caras que jogaram no Palmeiras era esse. Marcinho gente boa. Marcinho gente boa, um cara medíocre que não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Palmeiras, mas que a torcida aguentou por 15 anos. Essa situação. Evidente, com alguns intervalos, 2008. 2012 eu nem acho o time que em 2012 foi campeão da Copa do Brasil. Na verdade, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil porque tinha Filipão, né? Tinha Filipão e muita Libertadores. Tinha Barcos, tinha Marcos Assunção, deu sorte, tinha o Bruno Boa Fase. Era pra ser, porque realmente o time... E tinha o zagueiro Henrique. Tinha a grande zaga formada por... Henrique, Thiago Heleno. Thiago Heleno e Maurício Ramos. É verdade, Maurício Ramos, não quero comparar ele, coitado, mas ele era como se fosse o Alexandre Rebaixador do segundo rebaixamento. E Roman, que caiu com o Palmeiras e com o River Plate. Mas Alexandre, o Maurício Ramos, o que me lembra dele por Alexandre Rebaixador é isso. Assim, ele não era tão fraco como o Alexandre Rebaixador, não foi tão decisivo. Mas ele era aquele cara que queria mostrar que não, eu assumo a responsabilidade, eu vou me responsabilizar pelos meus erros, só que ele era horrível, ele não jogava absolutamente nada. E ele era exposto a situações de risco e ele sempre dava errado, ele tava numa fase. Exatamente. Fazia contra, fazia pênalti. A bola parava no meio do caminho, e ele, depois, coitado, era um cara que no final do jogo sempre respondia a pergunta, sempre dava a cara pra bater, mas... Maurício Ramos. Que, assim, começou bem no Palmeiras, mas Maurício Ramos. Olha lá, do Danilo. Sim. Do Danilo. Mas, enfim. Bem, galera, mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado desse novo quadro. Nós vamos fazer mais desses, com certeza, que vale a pena. Com certeza, deve ter muitos A gente deixou muito espaço pra vocês pra conversar, pra falar. E temos aí nos anos 90, anos 80, temos muita coisa de falar do Palmeiras. Mas a ideia é um pouco, acho que o Marlon falou, lembrar um pouco desses jogadores que o Palmeiras teve, como a gente está maltratado nos últimos anos. Beleza? Muito obrigado, valeu. Curtam o vídeo, assinem o canal e compartilhem com a galera. Abraço.